Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há palavras que possamos encontrar nas línguas humanas para expressar a nossa adoração a Ti, Pai, pois é verdadeiramente com todo o nosso coração que adoramos ao Senhor, Deus Criador do céu e da terra, e da vida, doador da vida eterna, e de toda a perfeita dádiva. Estamos tão felizes nesta noite, Pai, de termos o privilégio de sermos chamados Teus filhos e filhas. E diremos, Senhor, que está longe de nossos corações pensar que merecemos isso de alguma maneira, mas foi através da graça inadulterada de Jesus Cristo, o qual nos chamou para este grande lugar escolhido, e através disso nos foi prometido que receberemos vida eterna. Pai, nesta noite eu peço ao Senhor, abençoa esta congregação, abençoa aqueles irmãos que vão assistir do outro lado, aqueles que também não são os irmãos, abençoa o nosso pastor e derrama da Tua Shekinah sobre nós nesta noite, Pai. Guia este pequeno servo para trazer esta palavra maravilhosa ao Teu povo, Pai. Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a leitura da palavra. É sempre bom chegar até aqui, né? Graças a Deus. E nesta noite eu creio que Deus vai falar um pouco com cada um de nós, né? E agora sim, agora eu vou ler a escritura, né? Uma pequena escritura que se encontra no livro de Salmo 119. E vamos tomar o versículo 59. É uma pequena escritura, mas que nos leva a um grande entendimento. Aleluias. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Amém? Que Deus abençoe a leitura da palavra. Graças a Deus. É bom, né? Isso mostra que as pessoas estão atentas, né? Glória a Deus. Então, irmão, nós vemos aqui esse salmo, né? Salmo de Davi, que Davi, quando escreveu esse salmo, eles estavam em grande apuro, não é? Ele estava num grande apuro. E a palavra do Senhor diz que no tempo em que foi escrito este salmo, que eles estavam em grande problema. E Davi era um homem como todos nós. Amém? Davi era um homem como todos nós. Ele tinha seus altos e baixos e suas diferenças também. Amém? Aleluia. Ele estava realmente em apuros. Deus não prometeu passar pela vida nenhum crente passar sem problema. Amém? Davi estava em grande apuro quando ele veio essas palavras em seu coração e ele escreveu elas, né? De uma forma: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Por que Davi estava falando aquilo? Davi estava atravessando por um problema gravíssimo. Amém? Davi estava sendo levado como diz, de um lugar para outro, ali se escondendo de seu próprio irmão. Amém? E ele então escreveu esse salmo, essas palavras. Agora, diz a palavra de Deus, que Deus nunca prometeu a ninguém que nenhum crente vai passar por esta vida sem problema. Todos vão ter problema. Mas veja que maravilha, amém? Nenhum crente passará sem problema. Mas Deus prometeu suficiente graça para cuidar desses problemas junto com você. Amém? Veja que coisa maravilhosa. Problemas vai vir? Vai. Mas Deus nos prometeu suficiente graça para passar com nós com esses problemas. Amém?
Ou seja qual for o seu problema, você não vai estar só. Amém, irmão? Aleluia. Então, ele vai passar conosco por esses problemas. Isso é o que emociona o meu coração, saber que sua graça tem sido prometida, em sua graça tem sido prometida que teremos a vida eterna. Não é verdade? Amém? Louvado seja Deus. Então ele nos dá suficiente todas as nossas fraquezas. A sua graça é suficiente para nos reforçar em todas as nossas fraquezas. Amém, irmão? É por isso que nós temos que crer verdadeiramente em Deus. Amém? Como ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Porque a graça de Deus em nós, irmão, é mais do que suficiente para levar nós a resolver os problemas. Tirar das grandes situações. Muitas vezes nós encontramos em situações embaraçosas, situações críticas, né? Como às vezes uma doença, uma coisa, outra. Mas nós temos que ter a certeza que a graça de Deus está em nós. Amém, irmão? Então ele disse, a graça de Deus é suficiente, suficiente para nos levar a passar por todas as nossas fraquezas, e problemas e frustrações. Amém? Deus já prometeu passar conosco por isso. Amém? Isso é uma promessa de Deus. Ele prometeu que passaria com os crentes por todos esses problemas. Amém? Aleluias. Louvado seja Deus. Isso é tudo que podemos pedir a Ele, sabendo que Ele conhece o caminho. Só Ele conhece o caminho. Amém? Como Josué disse ao povo de Israel, vocês nunca viajaram antes por esse caminho. Amém? Vocês nunca viajaram antes por esse caminho. E aqui estamos nós que nunca tínhamos viajado por este caminho que estamos caminhando hoje. Não é verdade? Nunca nós tínhamos viajado por este caminho também. Amém, irmão? Aleluia. Então Jesus Cristo conhece o caminho e pode nos apontar o caminho. Amém? Por isso ele disse, eu vou para o Pai e vós conhecereis o caminho, né? Aleluias. Agora Davi, irmão, sua casa estava sendo vigiada quando ele considerou o seu caminho. Como estava sendo vigiado? Esaú, seu irmão, estava procurando para lhe matar. Esaú colocou seu exército para cercar a casa de Davi. E Davi, quando descobriu isso, Davi ficou em agonia. Davi ficou acelerado, porque ele não sabia de que lado podia vir uma flecha a qualquer momento. E ele ia para um lado, ia de um lado para outro, e foi nesse ida e volta que essas palavras veio a ele. Amém, irmão? Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Amém? Aleluias. Agora, geralmente, irmão, quando um homem se encontra em problema, é quando ele vai pensar em Deus. Não é assim? Está tudo bem, está tudo maravilha. Se der para ir no culto, eu vou. Se der para me orar, eu vou orar. Se não der, não tem problema, né? Está tudo maravilha. Mas deixa acontecer um problema, para você ver. Como é que ele vai pedir oração? Como é que ele corre para uma igreja mais próxima que tiver? Aí ele se lembra que há um Deus que pode curá-lo. Mas será que Deus fica satisfeito com isso? Será que Deus se satisfaz com essa como diz, migalhas que muitas pessoas querem dar a Deus? Só buscar Deus na hora da precisão, na hora da doença, na hora do sufoco e na hora da alegria. Ninguém se lembra de Deus. Não é verdade, irmão? Esse é o grande problema da humanidade. É uma pena termos que esperar entrar em problemas antes de pensarmos nele. É uma pena. Só pensa em Deus quando o problema chega. Não seria melhor você pensar antes do problema? A palavra não disse aqui que a graça de Deus, Ele prometeu que a sua graça passaria conosco por nossos problemas.
Mas o que as pessoas fazem? Elas arrumam o problema primeiro para depois ir buscar Deus, né? Então Deus só serve na hora que você precisa dele. Depois que você se sente saciado, então deixa para lá, né? Veja bem, irmão. Agora, veja bem, uma pessoa diz assim: eu não gosto de culto, eu não gosto de crente, eu não creio em Deus, mas deixa ele ir no médico e o médico falar: você está com tumor e é maligno, e você vai morrer. Ele sai de lá desesperado, pedindo oração. Crente que ele nunca deu bom dia, ele vai chegar e pedir: ora por mim, eu estou morrendo, eu preciso de oração, corre para a igreja, né? Muitos vêm para a igreja, choram, se desespera. Por quê? Será que é o amor de Deus? Não, ele está com medo. Ele está com medo do que o médico falou para ele, que ele está com câncer maligno, né? Então é dessa forma que as pessoas buscam Deus hoje. Se tiver precisando, eu vou buscar. Se não tiver, não tem problema. Não é assim que vive? E por isso nós vimos esse mundo doentio, pecaminoso. As pessoas levantam aqui, caem ali, e problema para lá e problema para cá. A palavra diz que quanto mais pecado, mais enfermidade. E é assim que estamos vivendo hoje. Mas a culpa está sempre das pessoas colocar Deus em último lugar, quando Deus tem que ser colocado em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Em tudo que nós for fazer, Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém? Mas bem que não é, as pessoas não querem saber disso. É uma pena que tenhamos que ser pressionados. Amém? É uma pena que tenhamos que ser pressionados. Mas é bom voltar-se ao Senhor, antes que esses problemas surjam. Vejam, é uma pena que nós sentimos-se pressionados. Chega um momento que vai acontecer algo na tua vida que você vai ser pressionado a buscar Jesus, buscar o Senhor, né? Mas o que diz a palavra, né? É bom voltar ao Senhor, antes que esses problemas surjam. Agora, na maioria das vezes, são problemas que fazem as pessoas virem ao Senhor. Você entendeu? Na maioria das vezes, você, por exemplo, você está aí, está tudo bem no mundo, você não quer saber de nada. E às vezes acontece um problema com você, para você vir buscar Deus. Não é que às vezes você veio porque você quis, não. Deus permitiu que vinha um problema em você, para você vir buscar Ele. Para você olhar para o céu e saber que há um Deus que tudo pode. Amém? Até então as pessoas estão lá, um remedinho daqui, um remedinho daqui, né? Um chazinho daqui, um chazinho dali, e sabendo que Deus Ele é autossuficiente para nos curar, né? Para nos libertar, mas Deus deixa para o último momento. Quando não tiver mais jeito, eu vou buscar Deus. Não é verdade? E muitas vezes as pessoas morrem no caminho indo buscar Deus, né? Quando teve tempo de buscar, não buscou. Amém, irmão? Então é difícil a coisa, não é fácil não. Mas o que eu quero, na verdade, dizer para todos hoje é que eu estou aqui, essa mensagem é a mensagem considerando os nossos caminhos. Agora eu quero perguntar para vocês aqui nesta noite: quem de vocês tem a preocupação de estar todo dia considerando o seu caminho? Como é que eu estou diante de Deus? O que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Será que eu estou vivendo de acordo com a palavra? Será que eu estou dando bom testemunho? Será que as pessoas estão vendo a luz de Deus em mim? Isso nós temos que fazer todos os dias. Amém? Temos que considerar o nosso caminho para que nós possamos ser chamados de cristão. Amém, irmão? Porque quando uma pessoa é chamada de cristão, é porque Cristo está nela. Se Cristo não estiver nela, não há cristão. Não é verdade? Não há cristão sem Cristo. Não é verdade? Mas para Cristo estar em nós, é preciso que nós consideramos o nosso caminho. Não é? Não é porque nós fomos chamados para a verdadeira palavra, não é que nós fomos batizados corretamente, e tudo que nós podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Não. Nós temos que prestar conta um dia. Amém? E nós temos que entender que há um Deus no céu olhando para nós. Qualquer coisa que nós vamos fazer, mesmo nós não participando para Ele, Ele está sabendo. Amém?
Agora vai da nossa convicção com Ele, né? De apanhar Ele na frente de tudo. Senhor, essa é a tua vontade? Senhor, se for tua vontade, eu vou fazer. Se não for, eu vou entender. Não é verdade? Tem tantas pessoas que já tomaram decisões na vida, que depois choraram lágrimas de sangue e não conseguiram endireitar mais. Por quê? Porque amanhã eu vou, a meio-dia eu estou lá. É desse jeito, você nem sabe 5 minutos você está vivo. Não é verdade? Então por isso, irmão, é que é necessário nós considerar os nossos caminhos. A gente tem na Bíblia pessoas que nos esclarece isso. Olha a situação de Jó. Jó era um homem honrado, um homem temente a Deus, se desviava do mal. E Jó tinha os filhos dele. E os filhos de Jó, eles gostavam de festa, né? E Jó não tinha certeza se eles estavam amaldiçoando Deus, se estavam cometendo pecado. Mas Jó considerava os caminhos. O que Jó fazia? Levantava de madrugada, ungia sua alma e ia queimar sacrifício em nome de cada um dos seus filhos. Como se ele já tivesse pecado, né? Talvez tinha pecado, mas talvez ainda não tinha, mas ele já estava considerando. Amém? É isso que nós temos que fazer, né? Por isso que eu disse que na Bíblia há personagens que nos mostram como nós devemos agir, né? Não precisa o problema acontecer para você primeiro se recorrer a Deus. Recorra antes do problema acontecer. Coloque Deus diante de tudo, peça para Deus te guiar. Levante de manhã cedo e diga: Senhor, eu entrego meus passos em tuas mãos. Entrego o meu dia em tuas mãos. Seja feita a tua vontade, né? Assim você vai ter um dia abençoado. Muitas coisas que podiam acontecer contra você não vai acontecer, não é verdade? Porque você entregou os seus passos a Deus. E a Bíblia diz claramente que Deus coloca os anjos do Senhor, está acampado ao redor dos que o temem e os protege. Amém? Então, irmão, veja bem, são tantas coisas maravilhosas nesta vida, e muitas vezes nós deixamos passar. Porque nós somos cristãos, eu fui no culto, está tudo bem. Sim, está tudo bem. Mas não podemos esquecer que nós vivemos num mundo pecaminoso. Não podemos esquecer que tem um inimigo que está louco para devorar um crente, né? Embora a palavra diz que o crente cheio do Espírito Santo, ele não pode fazer nada, mas se você pisar no terreno dele, ele ainda vai arrumar confusão para você. Não é verdade? Então tudo isso nós temos que considerar o nosso caminho. Considerar com quem nós andamos, o que nós falamos, o que nós fazemos, nossos negócios, nossa maneira de tratar os outros. Temos que considerar tudo. Você já pensou, muitas vezes você fala umas palavras que você não vigiou para falar e você machuca alguém, né? E aquela pessoa pode não te perdoar mais. E às vezes o inimigo leva aquela pessoa, falar de você. Você viu lá o que o crente falou para o fulano, né? É isso que ele quer. Mas nós somos ensinados que nós devemos considerar o nosso caminho. Considerar as coisas antes que elas aconteçam. Não depois que acontece. Não é verdade? Amém? Então veja, Jó, ele passou por tudo isso, irmão. Então quando o problema atingiu sua casa, Deus era o socorro bem presente na hora da angústia. Você viu? O que é uma pessoa que tem Deus diante de tudo? Quando aconteceu o problema na casa dele, ele recorreu a quem? A Deus. Porque Deus era o presente, era o socorro presente na hora da angústia. Não é verdade? Isso foi para Jó, isso é para nós também. Amém? Aleluias. Quando eles o acusaram de ser um pecador secreto, ele sabia que era justo diante de Deus. Isso é importante para nós. Porque muitas vezes a gente vai dizer assim: mas o fulano lá, ele não é crente, ele não é. Então é nessa hora que você tem que ter no seu coração a certeza que você é. Amém? É a certeza que você tem que ter que você é. Porque ninguém engana Deus, irmão. Amém? Mas se você é fiel diante de Deus, Deus é fiel para nos sustentar. Amém? Ele nos protege de tudo. Amém? Aleluias. Então veja bem, ele sabia que ele era justo com Deus. Por quê? Por que Jó tinha tanta certeza que ele era justo?
porque ele veio pelo caminho provido por Deus. É isso que nós devemos ter certeza. Estamos realmente andando no caminho provido por Deus? Não é verdade? Se estamos, estamos com a palavra. Se estamos com a palavra, as coisas erradas não podem acontecer na nossa vida. Não é verdade? Então, veja bem, consideramos o nosso caminho e veremos se estamos caminhando no caminho provido por Deus. Porque Deus criou um caminho para o seu povo caminhar. Seu povo andar. Amém? Louvado seja Deus. Então veja, porque ele cumpriu todos, ele sabia que era justo com Deus, porque ele havia cumprido os requisitos de Deus. Então ele podia dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E ainda que os vermes da minha pele consuma esta carne no meu corpo, ainda verei a Cristo. Olha aí, ele tinha toda a certeza, irmão. E nós temos que ter essa certeza hoje também. Amém? Nós temos que ter essa certeza hoje também. Aleluias, amém? Louvado seja Deus. Então ele disse: eu sei que meu Redentor vive e no último dia ele se levantará sobre a terra. Embora os vermes da minha pele destrua este corpo, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Amém, irmão? A esperança não pode faltar na vida do crente. A fé que você já venceu, a fé que você é um vencedor, tem que estar no nosso coração, porque nós sabemos que Cristo venceu por nós, e por isso nós temos que nos considerar vencedores. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Agora veja bem, Davi, irmão, quando estava sentado em seu trono, Natã, profeta, entrou e começou a revelar os segredos do seu coração. Foi aí que Davi considerou o seu caminho. Olha aí o que dá você agir mal, fazer coisas que desagradam a Deus e ficar quietinho, achando que está tudo bem. Não é assim que se faz? Acha que está tudo bem, mas não está não. Davi aprontou aquela situação com a mulher de Urias e ficou tudo bem. Aí Deus envia o profeta a ele revelar o segredo do coração dele, daquele mal que ele havia feito. Amém? E veja aqui, aí Davi considerou os seus caminhos. Até então Davi estava tranquilo, mas aí ele passou a considerar o seu caminho. Contudo ele estava vivendo com a esposa de Urias. Para ele estava tudo bem, né? Ele não recorreu a Deus hora nenhuma para reclamar, nem para pedir perdão a Deus. Não se arrependeu do que fez. E isso estava errado diante de Deus. Vê? E quando Davi, o rei de Israel, considerou o seu caminho, isso levou ele a cobrir-se de saco e orar, porque ele considerou o seu caminho. Imediatamente ele se cobriu de saco, considerou seu caminho, foi orar e se arrependeu e pediu perdão a Deus. Mas se Deus não envia o profeta lá, estava tudo bem. É isso que acontece com nós hoje. Amém? Nós fazemos coisas porque nós temos que estar pedindo perdão para Deus toda hora. Porque a qualquer momento nós estamos fazendo coisa que não devia. A qualquer momento estamos falando coisas que não devia falar, né? Então nós devíamos estar também pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa pelo que eu falei. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Não foi intencional. Eu não tinha intenção de fazer isso, né? E Deus está vendo que você foi algo que surgiu, né, momentaneamente. Não foi algo planejado, né? Mas nem isso muitas vezes a gente não faz. Nós vai fazendo as coisas e faz que nem Davi, está tudo bem, né? Mas Deus está vendo, irmão. E não é bom quando você deixa Deus te cobrar. É melhor que você se arrependa antes e se coloque de joelho diante dele e peça perdão pelo que você fez. Não espere Deus vir te cobrar. Amém? Aleluias. Veja então, outro personagem também, Jacó. Jacó enganou seu irmão
e foi viver de luxúria com seu sogro, com camelos, ovelhas e tudo mais. No momento veio o desejo ardente de voltar para a sua casa. Vê? Um desejo ardente de voltar para a sua casa, para a sua igreja, voltar para as coisas certas novamente. Todo mundo sabe que quando Jacó saiu dali, ele saiu escondido do seu irmão. Seu irmão queria lhe matar. E ele saiu e foi, encontrou o sogro lá ele casou, lá ele ficou rico, lá ele prosperou, mas a culpa, irmão, não morre. Você entendeu isso? A culpa continua. O erro continua ali te esperando. Um dia você vai voltar ali onde você errou. E a vontade bateu em Jacó de vir embora para sua casa, para sua igreja. Mas ele se esqueceu do que ele tinha feito. E aí ele coloca tudo a caminho e eu vou voltar para casa. Colocou tudo no caminho. Mas quando ele colocou seu gado, suas esposas, seus filhos, seus servos a caminho, ele se lembrou que Esaú estava vindo de encontro, para encontrar com ele. Você já pensou que hora difícil? Você está aqui, você aprontou há anos atrás alguma coisa lá em Teodoro, e você está aqui tranquilo, você não lembra de mais nada, de repente você diz, eu vou morar em Teodoro. Chega lá, você aluga uma casa perto do cara que você não queria ver ele nunca mais na vida, porque ele te prometeu te matar. E quando você abre a porta, a casa dele ali. É isso que acontece, irmão. Não há nada encoberto. Não há nada que nós vamos fazer que nós não vamos passar por aquilo, acertar aquilo de novo. Essa é a lei, a que se planta, a que se colhe. Deus é maravilhoso, Ele deixa você plantar o que você quiser. Mas Ele é mais maravilhoso porque Ele faz você colher o que você plantou. Não é os outros que vai colher o que você plantou, é você. Entendeu? Então Jacó passou por esse problema. E isso levou Jacó a passar uma noite inteira orando, agarrado com o anjo ali. Amém? Veja que a pessoa está tão tranquila, está tudo bem, tem riqueza, tem tudo, mas o problema está lá. Mas quando ele encara o problema, quando ele vê que o problema chegou para ele agora, aí ele foi orar. Não é verdade? É assim que nós faz, né? Mas não devia ser diferente, irmão? Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Seu caminho de engano, olha, quando ele viu que Esaú vinha a seu encontro, ele considerou seu caminho de engano. E é aí que nós vamos ver que nós estamos andando num caminho que está levando nós, não estamos indo para frente, nós estamos indo para trás. Hoje as pessoas deviam considerar o seu caminho, não é verdade? Devia considerar seu caminho. Se as pessoas parassem e considerassem aonde eu estou, o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, quem é que eu estou adorando, eu estou certo, eu estou errado, mas ninguém se preocupa com isso, não é? Cada um pega o seu rumo e vai embora. Só que depois que as coisas começam a acontecer, aí vem a pessoa correr para Deus. E muitas dessas pessoas, Deus permite que aconteça um tropeço na vida dele para ele vir. E eu fui um desses. Viu? Hoje eu estou aqui pela graça e a misericórdia de Deus, né? Porque Deus permitiu que algo acontecesse na minha vida para que eu pudesse olhar para Deus e crer que há um Deus que pode mudar qualquer coisa. Há um Deus que pode fazer você prosperar. Há um Deus que pode pegar uma mulher da rua e colocar ela bem vestida e levar e ser chamada de dama. Há um Deus que pode pegar um bêbado, um maltrapilho andando de estrada e colocar vestido de paletó e gravata pregando o evangelho dele. Ele pode tudo, irmão. E nós somos chamados para adorar esse Deus. Nós somos chamados para ser filhos e filhas desse Deus poderoso. Amém? E se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros do trono de Deus. Você não é qualquer um. É por isso que você tem que vigiar. Você não é qualquer um. Você tem que fazer a diferença. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Amém? As pessoas têm que olhar em nós e ver Deus. Porque muitas vezes elas não pegam esse livro para ler. E muitas vezes quando eles lêem também não entendem. Mas quando eles olharem na tua vida, eles vão entender que há um Deus ali. Amém, irmão? Aleluias. Louvado seja Deus. E por isso, irmão, hoje muitas pessoas, veja bem, ó, há muitos cristãos hoje, à noite, cristãos professos,
que se diz ser cristão, que estão enganados em relação às coisas que estão confessando ser. Veja bem, isso é um alerta. Há muitos cristãos, professam, que são enganados em relação às coisas que estão confessando ser. A esses, a morte virá rastejando pela porta qualquer dia. Sabe o que é? Você achar que você está andando no caminho de Deus, e de repente você sai daqui e você percebe que você nunca caminhou no caminho de Deus. É por isso que nós temos que parar e considerar o nosso caminho. Para onde nós estamos indo, o que estamos fazendo, qual é a forma que você está tratando o Senhor Jesus. Qual é o valor que você está dando a Ele? Não é verdade? É importante, irmão, isso. É muito importante. Amém? Então veja bem, você irá considerar o seu caminho então, quando as coisas acontecerem. Como Jacó considerou seu caminho. Ele permaneceu do outro lado do ribeiro e orou durante toda a noite. Se os cristãos considerassem seus caminhos e se dirigissem à oração, ao arrependimento, seria diferente. O mundo seria diferente, a igreja seria diferente, as pessoas seriam diferentes. Quando? Se ela se dirigisse à oração e ao arrependimento. Para isso você tem que considerar o que você está fazendo, né? Mas muitas vezes nós achamos que nós estamos com a verdade e não precisamos de mais nada. E aí onde nós se enganamos. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Olha, Moisés descendo Moisés, um homem treinado no Egito, aprendeu todas as artes do Egito, um homem que era o segundo faraó. E Deus havia chamado ele para ser um pregador do evangelho, um libertador daquele povo. Mas um certo dia Moisés desce pelo velho caminho e vai ver seus irmãos. E ele encontra dois lá brigando. E ele vai lá e usa o que ele aprendeu. Foi lá e quebrou o pescoço do egípcio. Acabar, ele enterrou ele e tudo bem. Logo no dia seguinte, ou no mesmo dia, ele passa por outra situação e alguém cobra ele. Vai fazer comigo o que você fez com aquele egípcio? Ele achou que estava escondido. Ele fez aquilo para ele, enterrou, está tudo bem, é o que eu falo. Não tem erro escondido não, viu, irmão? As coisas aparecem, porque há um Deus no céu olhando. Amém? E aí ele considerou o seu caminho e ele teve que fugir. E ele fugiu para o deserto. Agora veja, um homem que Deus tinha chamado para ser um libertador da nação santa, da nação de Deus, né, o povo de Deus. Um homem que Deus chamou para levar o evangelho para aquele povo, né, está lá agora no deserto, cuidando de ovelha, sendo pastor de ovelha, né? Você vê como é que muda? Agora, o que acontece entre uma coisa e outra? Se ele descesse no caminho de Deus, não tinha acontecido isso com ele. Se ele tivesse tomado Deus, primeiramente, não tinha acontecido. Mas ele desceu com na sua capacidade. E toda vez que nós façamos as coisas na nossa capacidade, pode dar certo, mas há uma grande chance de dar errado também. Não é verdade? Porque nem tudo que nós achamos que ia dar certo, vai dar certo, né? Amém? Então Moisés teve que acontecer isso com ele. Amém? O que ele fez? Foi pelo seu próprio caminho, em vez de tomar o caminho de Deus. E matou o homem. E quando ele estava considerando o seu caminho, quando ele considerou o seu caminho, ele viu que fracasso que ele tinha sido. Ele viu que ele foi um fracasso. Não adianta nada você achar que você é grande, porque você sabe isso, você tem aquilo. Muitas vezes, Deus permite que você passe por uma situação que vai mostrar para você que você não é nada. Amém? Aleluias. Veja isso, irmão. Então ele foi um fracasso. E dirigiu e matou o egípcio.
E quando ele estava considerando o seu caminho, então que ele entendeu que ele foi um fracasso. Ele tinha sido ele tinha vivido em luxúria, tinha trocado o ministério do Senhor por um trabalho de pastor de ovelha. Sem dúvida, em algum lugar, amém? Aleluias. Mas quando Moisés estava considerando o seu caminho, aparece para ele uma sarça ardente, para falar com ele. E eu acredito que neste dia que estamos vivendo, há muitas pessoas precisando de uma sarça ardente para falar com elas. Porque muitas vezes elas não estão dando conta de olhar em volta o que está acontecendo. Não é verdade? E aí vem uma sarça ardente para falar com ele. Amém? Pareceu no caminho, que Deus envie sarça ardente nesta noite, para cada homem e mulher, que ousar considerar o seu caminho, apenas para aqueles que ousar considerar o seu caminho. Amém, irmão? Faça um inventário de sua vida. É isso o dever. Vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida. Vamos parar e vamos tomar a palavra de Deus, vamos considerar o que nós estamos fazendo. Como é que nós estamos adorando o Senhor Jesus Cristo? Estamos sendo fiel a Ele? Estamos tomando a palavra para que ela seja o nosso guia? Amém? Aleluias. Amém? Amém? Considerar seu caminho. Faça um inventário de sua vida, como você está vivendo. E se Jesus viesse nesta noite? Aí está a pergunta. A forma de vida que você está vivendo é o suficiente para você ser arrebatado se Jesus viesse essa noite? Quem pode erguer a mão e dizer, eu sou, eu sei. Você vê que todos nós somos falhos. Mas nesta noite, Deus está falando com todos vocês, com aqueles que estão ouvindo. Considere os seus caminhos. Nós sabemos que nós estamos na reta final. Nós sabemos que os dias estão chegados. Jesus está voltando. Amém? E Ele precisa encontrar fé aqui na terra quando Ele voltar. E nós somos esse povo. E que Deus está contando que nós somos o povo, que somos o povo da fé em Jesus Cristo. É por isso que nós não devemos viver de qualquer forma. Amém, irmão? Nós temos que ser diferente. Amém? Não é porque nós queremos ser melhor do que ninguém, ou sabemos mais do que ninguém. É porque a própria palavra de Deus diz que os filhos de Deus, eles têm que ser diferentes, porque eles são guiados pelo Espírito de Deus. Eles não são guiados pelo Espírito do mundo. Quando a pessoa é guiada pelo Espírito do mundo, tudo está bem, né? Mas quem é guiado pelo Espírito de Deus tem que andar no caminho proibido por Deus. Amém? E também considere os seus caminhos todos os dias. Amém? Porque o que nós estamos buscando hoje aqui, de todo o coração, é que quando Jesus voltar, nós não seremos deixados para trás. Mas para isso nós temos que estar considerando o nosso caminho. Amém, irmão? Veja bem, aleluias, de sua vida, como você está vivendo. E se Jesus viesse nesta noite, considere o seu caminho. Veja aqui, Pedro, um homem que foi chamado, andava com Jesus, ele era o que mais fazia pergunta para Jesus. Quando Jesus falou de sua morte, que aonde ele ia, eles não podiam ir, ele disse, que é isso, Senhor, eu dou tudo, né? Eu entrego a minha vida por amor a Ti, mas aonde o Senhor for, eu quero estar. Pedro, não, eu morro por Ti. Quando os soldados vieram que pegaram Jesus, que levaram, Pedro acompanhou, né? Jesus havia falado para ele, Pedro, uma coisa eu te digo, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro ficou triste. Mas eu, Senhor, não, de forma nenhuma. Quando os soldados pegaram Jesus que levaram, Pedro acompanhou.
Chegou lá, Pedro estava sentado lá esquentando um fogo, talvez era um dia muito frio, né? E ele senta ali naquele fogo inimigo, bem na porta. Aí chega o soldado e diz, esse aqui é um dos deles. Diz, não, eu não. Aí chega outro e diz, eu vi você lá com ele. Ele diz, não, não foi eu. E quando ele respondeu, a terceira vez o galo cantou. Você entendeu? Que Jesus falou para ele, antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Agora veja um homem cheio, seguro de si, que se for possível eu dou minha vida agora por amor a ti, mas quando chegou na hora que falaram, você é um desses, eu não. Aí eu pergunto para vocês nessa noite, se alguém chegasse pelaquela porta, com a metralhadora na mão, e falasse assim, olha, quem não quiser levar bala agora, saia para fora, e quem ficar aí dentro vai morrer. E aí? Essa pergunta você tem que responder para você. Você ficava sentado aqui ou você saía para fora? Pedro dava a vida por Jesus, mas quando falaram você é um dos tal, ele pulou fora. Você entendeu? Só que Pedro depois ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu e buscou o conforto de Deus novamente, né? Mas hoje, irmão, estamos cheios de cristãos no mundo. Mas se isso chegasse a acontecer, você pode ter certeza que as igrejas ficariam vazias. Você acha que não? Ficaria vazia. Porque é a hora do teste. E o Mombrana pregou uma mensagem que antes da noiva subir, o Deus vai permitir que ela passe por um teste de cara a cara com Satanás. Está pensando que nós só sentadinhos no banco da igreja nós já vamos subir arrebatado? Vai ter um teste, irmão. E é por isso que nós temos que considerar o nosso caminho, para que a graça de Deus esteja conosco. Para que nós possamos vencer esse teste, né? Muitas pessoas não estão dando valor a isso, mas nós vamos precisar. Nós temos que estar cheio de Deus, para poder encarar essa hora, e ela vai vir. Não é verdade? Nós já estamos acostumados com o teste, né? Aqueles que consideram os seus caminhos, estão acostumados com o teste, porque todo dia nós estamos sendo testados. Só o fato de nós viver nesse mundo, e ver as pessoas fazendo tudo que é tipo de loucura, e nós olhar e ter certeza que nós não temos aquele desejo de fazer aquilo, já é um teste que Deus deu para nós, não é verdade? Amém? Aleluias. Então veja, irmão, Pedro nega Jesus, e quando ele considerou o seu caminho, a maneira que ele tinha tratado Jesus, eles foram chamados para o ministério, e ele foi chamado para servir a Deus, e precisou de um galo para fazê-lo considerar o seu caminho. Você vê? Nem sempre porque Deus nos chamou para estar aqui presente diante da palavra dele, né, é que está tudo resolvido. Porque muitas vezes vai vir um teste para nós, que vai ser preciso um galo cantar, para nós também, para que nós possamos reconhecer o nosso caminho. Nós estamos vivendo nos dias, irmão, que a facilidade está tomando conta de tudo, né? Todo mundo está caminhando pela facilidade. Mas é a facilidade que vai derrubar muita gente. Amém? Nós temos que aprender a ser grosseiro com as coisas do mundo, né? Eu não quero, não me interessa, eu não vou. Temos que estar vigiando onde estamos, porque o inimigo é furioso. Amém? E Deus não quer homem fraco e nem mulher fraca, não. Deus quer seus filhos fortes, guerreiros, pronto para guerrear contra Satanás. Amém? E se nós não tiver cheio da graça de Deus, como é que nós vamos guerrear? Nós não somos nada diante de Ele sem Deus. Amém, irmão? Irmão e irmã, nesta noite é hora do galo cantar para muitos de nós, para nos fazer acordar e considerar os nossos caminhos, a maneira que estamos tratando o Senhor Jesus Cristo. Você vê isso? É hora de nós considerar a maneira que estamos tratando o Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Nesta era moderna, de todas as religiões falsas e polidas, é tempo de considerar os nossos caminhos. Há tantos enganos hoje, irmão, que parece ser verdade, mas são coisas enganosas.
Volte ao velho caminho no qual Jesus Cristo trilhou. Esse é o conselho de Deus. Volte para o velho caminho no qual Jesus Cristo trilhou. Amém? Aleluias. Quando esteve aqui na terra, um caminho de sacrifício, ele passou por ele. Consideramos os nossos caminhos, ali estava Judas Iscariote, quando o sumo sacerdote começou a contar as moedas de prata, com o tilitaque das moedas, quando ele viu, ele considerou o seu caminho e correu e foi se enforcar. Você vê isso? Então veja, primeiro ele traiu Jesus. Depois, quando ele estava recebendo o dinheiro, que ele escutou o barulho das 30 moedas de prata, o que ele fez? Ele correu se enforcar. Foi diferente de Pedro. Pedro correu pedir misericórdia a Deus, né? Você vê a diferença. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Pegou uma corda e se enforcou. E eu me pergunto se muitas pessoas aqui, ouvintes nesta noite, não enganaram seus vizinhos um pouquinho, fazendo negócios desonestos. Irmão, é um caminho e que nós temos que andar numa segurança, numa certeza tão grande, que nós não podemos enganar ninguém. Nós temos que ser verdadeiro, né? Um dia eu falei para uma pessoa, que ele falou assim, eu não acredito assim que essas pessoas estão tementes. Eu falei, não, pois pode acreditar, porque tem. Eu posso te garantir que eu sou um homem temente a Deus. Se eu tiver com fome e eu passar no lugar e tiver um cacho de banana maduro, e não tiver uma pessoa para me pedir uma banana, pois eu vou embora e não pego a banana. Ele falou, mas isso é um bobo. Eu falei, não, porque eu sei que o Deus do céu está olhando para mim, né? E se aquele cacho de banana está na minha frente, é um teste, né? Então, a gente tem que aprender só fazer as coisas que de acordo com a palavra de Deus. Amém? Aleluias. Que Deus abençoe, irmão, nesta noite. Então, todos que estão aqui, todos que estão ouvindo, seja crente, não seja crente, considere o seu caminho. Paulo diz para nós comparar as coisas espirituais com as espirituais. Nós temos que estar fazendo comparação todos os dias, né? É importante nós saber de onde nós veio, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, para que nós não saia daqui enganado. Amém? Porque depois que sair daqui não tem mais volta, né? E não sabemos o amanhã, não sabemos que hora vamos sair. Então a hora é essa, é de nós vigiar, né? E considerar o nosso caminho, e tomar atento com as coisas que estamos fazendo, com quem estamos andando, né? O que nós estamos buscando para nós, será que é da vontade de Deus? Tem tanta gente correndo atrás de tanta coisa que pode ser até a perdição dele, não é verdade? Irmão, até para mudar hoje, você tem que colocar Deus na frente, para que Deus escolha um lugar que você possa viver tranquilo, porque você pode mudar perto de uma pessoa que não é boa, e amanhã depois você vai se arrepender. Mas se você colocar Deus diante de tudo, você não vai se arrepender, porque Deus vai te mostrar o lugar certo. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E não vamos deixar o galo cantar na nossa vida, para que nós possamos buscar o Senhor. Amém? Vamos nos corrigir, vamos nos colocar na presença de Deus todos os dias, e não vamos esquecer de pedir perdão para Deus por tudo que nós temos feito. Amém? Vamos nos colocar de pé. Tem alguma coisa, irmão Pedro? Nenhum parabéns? Não? Mas tem parabéns, né? Tem um parabéns da irmã Fia. Hã? Não, mas não precisa marcar, né? Amém? Vamos orar então? Grandioso e poderoso Deus e Pai Celestial, neste momento, Pai, nós terminamos esse culto pela graça do Senhor, Pai. A Tua palavra foi bem clara, Pai. Eu creio que as pessoas entenderam, Senhor,
Porque muitas vezes, Pai, nós achamos que estamos fazendo tudo correto, mas esquecemos do que o Senhor nos ensinou, Pai. Ajuda que essas pessoas, Pai, tenham tomado essas palavras em seus corações, Pai. Ajuda elas a considerar os seus caminhos. Ajuda as pessoas a pedir perdão, Senhor. Ajuda elas a orar e buscar a Tua presença a cada momento, Pai. Abençoa cada um nesta noite, Pai. Abençoa os irmãos da internet. Abençoa o nosso pastor lá que está assistindo. E que o Senhor nos dê a graça de uma boa volta para a nossa casa, Pai. E abençoa nós, cada um, neste feriado, neste final de semana. Protege cada um que vai viajar, meu Deus. Protege em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa o Teu povo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus, Deus seja louvado.